Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Computação Básica para Desenvolvimento de Websites e Aplicativos. Nessa aula, eu vou ensinar para vocês como resolver o último jogo do labirinto. Como eu disse antes, ele é um pouco mais longo e complexo que os outros. Então eu vou deixar não essa aula específica só para ele, mas ele vai ser o principal foco dessa aula. Mas além dele, eu vou fazer também os primeiros 5 exercícios daqui, do jogo do pássaro. Então, vamos começar. Esse é o último exercício. Como vocês podem ver, ele tem um trajeto um pouquinho mais complexo que os outros, sendo até difícil chegar no padrão. E além disso, temos um limite de apenas 10 blocos para nós podermos utilizar. Nesse caso, vamos claramente ter que usar o repetir até o final, porque ao todo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, temos que avançar 10 blocos para você chegar no objetivo final. Mas ao mesmo tempo nós temos o limite, tipo que temos que utilizar o via esquerda e via direita. Então não temos blocos suficientes para passar sem utilizar o repetir até o final. Então vamos fazer o seguinte. Temos que conseguir chegar lá no final. Então, como aprendemos das outras vezes, nós utilizamos se caminho à frente, avançar. Se não, se caminho à esquerda, via esquerda. E se caminho à direita, via direita. Vamos testar. Como nós vimos, não funcionou. Ele passou direto por aquele caminho. Então vamos ter que. Então não vai simplesmente servir avançar. Podemos simplesmente tentar o antigo método que a gente utilizava antes do exercício anterior. Vamos ver se ele funciona. Não, ele travou nessa parte por causa da prioridade de virar à esquerda e depois à direita. Vamos tentar inverter. Desculpe, acabei de ver que eu coloquei na posição errada. Aqui nesse ponto, ele vai virar à direita, depois vai virar à esquerda e vai seguir pelo caminho errado. Então ele não funciona. Vamos então ter que analisar bem melhor o mapa para conseguir ver o que temos que fazer. Neste ponto, percebemos que nós temos a opção de ir para frente, mas primeiro temos que verificar se ele vai para a esquerda ou para a direita. Então, e nesse mapa ele tem a opção de ir para frente, mas ele tem que ir para a direita. Então, pelo que entendemos até aqui, se o caminho tem a opção de ir para frente, devemos priorizar primeiro a direita e depois a esquerda. Já que aqui só temos a opção de ir para a esquerda, então devemos priorizar ela, então deve ser o único caminho que devemos seguir, ignorando da frente. E aqui temos temos duas opções, de direita e esquerda. Ou seja, temos que priorizar a direita. Então, se existir um caminho à frente, nesses casos, temos que priorizar a direita. Então, se caminho à direita, via direita. E se caminho à esquerda, via esquerda. E vamos colocar um avançar nessa posição, como fizemos nas outras.
Aparentemente chegamos à resposta correta, porque até esse ponto nós acertamos praticamente todos, travando apenas aqui. Então, isso aqui está correto. Então, já tratamos todas as vezes que ele tem que ir para um caminho que tem opção de ir pela frente. Agora, vamos tratar o caminho senão. Se não tiver caminho à frente, se caminho à esquerda, vire à esquerda. E se caminho, perdão, e se caminho à direita, mas não temos blocos suficientes. Mas, como estamos aqui neste ponto, em que não tem um caminho à frente, só temos duas opções que podemos virar. O que significa? Significa que não precisamos necessariamente usar dois, se caminho à esquerda ou se caminho à direita. Porque se o caminho for à esquerda, nós temos que ser à esquerda. Mas se o caminho não tiver caminho para a esquerda, o único caminho que a gente pode virar é para a direita. É a única outra opção válida. Mas percebam que com isso a gente não consegue avançar nesse ponto final. Porque depois que tiver um caminho aqui à frente, ele vai... Vou mostrar para ficar melhor. Nessa parte final. Como vocês vão poder ver agora, nessa parte final, ele vai perceber o caminho à esquerda, vai virar para ele, mas ele vai verificar que tem outro caminho à esquerda e vai virar para cá novamente. Ou seja, ele vai errar, porque ele não avança depois desse. Mas nós percebemos que temos que avançar sempre depois de completar cada um desses caminhos. Ou a gente tem que avançar sempre aqui no final e sempre aqui no final. Mas esses dois, depois que a gente acaba ele, nós passamos por esse ponto antes de voltar, repetir tudo. Então, se nós colocarmos aqui, vai ser como se tivesse colocado um avançar tanto aqui quanto aqui. Então, agora, se executarmos o programa, como podem ver, nós conseguimos completar o 10º desafio. Ele é bem mais complicado que os outros, principalmente porque ele não é tão fácil de pensar na resolução diferente deles. Ele não é tão intuitivo. Mas agora vamos para o jogo dos pássaros. Como vocês podem ver, esse jogo é bem mais simples comparado ao anterior, até porque já estamos no 10º jogo. Então, vamos testar e entender como esse jogo funciona. Como aqui está dizendo, direção 90 graus, então ele vai para cima. Por que será que ele vai para cima? Se nós clicarmos aqui na direção que ele está marcando, vamos ver que ele marca meio como se fosse um relógio. Na verdade, é uma circunferência que meio que indica o caminho. Nós temos que escolher o caminho que ele vai virar. E é isso que essa linha vermelha indica. Então, se por exemplo colocarmos para cá, significa que ele vai virar para cá. Então, o que esse desafio vai nos fazer é entender como controlar essas opções que a gente pode digitar dentro do código corretamente. Vamos ver. Sim, ele foi na direção que nós pedimos. Agora nós temos uma condicional, que nem tínhamos aquele se repetir até o final, ou se tiver caminho à esquerda. Então, nesse caso, só que diferente da outra, nós temos esse bloco. Esse bloco é uma condicional. No caso, se o pássaro não tiver a minhoca na boca,
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir na direção da minhoca, que ela está assim. Mas se ele tiver a minhoca na boca, ele vai vir para a direção do ovo. Então, considerando que ele vai vir daqui até a minhoca, ele tem que subir. Então, esse já está correto. Vamos executar. Chegamos no nosso objetivo. Então vamos fazer o seguinte. Novamente temos um desafio. Ele parece ser bem complicado, exatamente como o primeiro, correto? Ele parece uma versão mais complicada do anterior, mas ele é tão simples quanto. Vamos simplesmente colocar todas as opções que estão disponíveis. Assim, exatamente como fizemos no anterior. E a gente não pode simplesmente ir para baixo, porque a minhoca não está para baixo. Mas percebam que se a gente passar pela diagonal assim, deixa eu demonstrar com o mouse, ele não vai encostar na parede. Então nós temos que encontrar um ângulo, ou seja, uma rotação aqui, a direção que ele vai, que ele não encoste. Vamos testar assim. Não, ele passou da minhoca. Então vamos um pouco menos. Como vocês podem ver, ele chegou nela. Então, como vamos escolher essa direção? Vamos escolher a que complementa essa. Caso nós olhemos, se a gente vir até aqui da rotação completa, chegamos aqui, estávamos em 345, aumenta de 15 em 15, então o limite é 360. Então, se fizermos 360 menos 60, vamos ter a direção que nós temos que virar. No caso, 60 graus para voltar na posição original, que é o exato oposto de 300. Pelo menos no eixo Y. E agora vamos para esse exercício. Ele não, como vocês podem ver, não temos minhoca, então não podemos usar ela como padrão. Nós vamos ter que pegar isso, que é uma nova condição que nós temos. O que ela significa? Se nós tivermos um certo... Enquanto nós estivermos num valor que seja menor que esse se vocês querem definir, ou seja, enquanto o x for menor que 50, a gente vai fazer uma coisa. Depois que x passar 50, a gente vai fazer outra. Mas o que é esse x? Como podem ver, diferente dos anteriores, deixa eu mostrar, nós não tínhamos esses números aqui de baixo. Agora nós temos. Esses números indicam o x. Então, enquanto o pássaro estiver nesse número, ele está entre 10 e 20. Então, a gente tem que encontrar que pontos estão os ovos para a gente virar. Os ovos estão em 80. Então, enquanto o x for menor que 80, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele se aproximar dos ovos e andando em linha reta. Vamos ver se ele chega perto dos ovos. Sim, depois que agora que ele chegou a 80, nós devemos pegar e mandar ele em 270 graus. Percebam que o pássaro não se move se ele não tivesse um comando aqui. Então, depois que chegamos nesse ponto, temos que fazer o pássaro na direção dos ovos. Então, vamos fazer ele para baixo. E vamos testar. Com isso, nós chegamos no objetivo. Agora a gente tem tanto o se x menor que 50, quanto se y menor que 50. Mas o que é y? Como nós temos essa parte aqui de baixo, que é o x, percebe que agora nós também temos essa aqui de cima, que é o y. Então, agora nós podemos utilizar ambas as condições. Então, vamos colocar que enquanto y for menor que 50,
Mas a gente não pode simplesmente colocar y menor que 80, porque a primeira coisa que temos que fazer por todo esse caminho, nós temos que nos aproximar indo para baixo e depois vir à esquerda. Correto? Mas isso não vamos poder fazer enquanto não chegarmos para usando o menor. Então, se nós clicarmos aqui, vamos ver que tem outra opção, y maior que 50. Então, vamos trocar o y para o mesmo valor que os ovos. Então, enquanto o y for maior que 20, nós devemos ir para baixo. Uai, mas acabaram as opções. Só temos se y maior que 20, a gente faz isso. Mas agora, aqui no se e faça, nós temos um novo botão. Agora nós podemos configurar o nosso se para colocar se não se e se não. O se não se vamos explicar um pouco mais tarde. Vamos trabalhar só com se não, como estivemos fazendo nos exercícios anteriores. Então, depois ele será nesse ponto. Sempre que y for maior que 20, enquanto y for maior que 20, nós vamos para baixo. Depois, nós vamos na direção dos ovos. E como vocês podem ver, funcionou. Infelizmente, eu gostaria de continuar fazendo os exercícios até completar todos dos pássaros. Mas os próximos não são tão complicados, pois você só vai ter que começar a trabalhar eles em partes, utilizando senão, se e senão. Mas, contudo, estamos ficando sem tempo nessa aula. Então vamos continuar fazendo os exercícios dos pássaros na próxima aula e terminar nela. Eu recomendo que vocês vão fazendo os próximos exercícios, para já preparar as coisas para quando nós formos fazê-los também. Então, espero que tenham gostado da nossa aula e vejo vocês na próxima.